Este é Fabrício, um espírito que trabalha no resgate de animais desencarnados. E esta é a sua primeira missão em um tipo específico de resgate extremamente difícil, até para estes espíritos abnegados, em teoria jamais acostumados com o terrível sofrimento animal no planeta Terra. Fabrício se prepara para resgatar espíritos de animais abatidos em um matadouro. Mas antes, vamos voltar um pouco no tempo para entender como ele chegou aqui. Desencarnei muito jovem em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Não foi nada fácil. Tinha acabado de me formar em veterinária. De repente me vi olhando para meu próprio corpo preso às ferragens do meu carro. Não parecia real. Parecia um sonho. Um pesadelo. Fui levado dali e acordei em um hospital. Fiquei aliviado. Achava que tinha escapado com vida do acidente. O carro foi destruído, mas e daí? O que importava é que eu estava vivo e saudável. Tudo o que eu queria era sair dali rápido, ver a minha noiva, meus pais, retomar a vida. Como muitos espíritos recém-desencarnados, Fabrício demorou a entender que tinha morrido e agora habitava outra dimensão, inicialmente acolhido na colônia Nosso Lar. Mas nada é por acaso. Tudo tinha sido planejado e com o aval do próprio Fabrício antes da sua encarnação. Ele só não se lembrava disso ainda. Fabrício se formaria em veterinária na Terra e usaria este conhecimento na colônia Celeiro dos Anjos, ajudando milhares de animais desencarnados. Após 1 ano se preparando em Nosso Lar, Fabrício chegou em Celeiro dos Anjos, uma colônia espiritual para animais desencarnados, localizada na biosfera terrestre, sobre o Rio de Janeiro. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Nela residem todos os organismos vivos do planeta. Muitas pessoas pensam que as colônias espirituais estão muito acima do umbral. Geralmente é assim, mas, no que se refere aos animais, não. Todos os animais que desencarnam na Terra permanecem na biosfera, o que facilita a sua reencarnação. Celeiro dos Anjos é comandada há mais de 200 anos pelo espírito Atanael, um trabalhador incansável na ajuda aos nossos irmãos menores. A colônia também conta com inúmeros espíritos igualmente dedicados. Fabrício veio fazer parte desta equipe. É uma linda colônia espiritual, com centenas de quilômetros de pasto verde, montanhas belas e arborizadas, jardins encantadores. O céu sempre azul e límpido. Enormes casarões coloridos dão ao ambiente uma atmosfera familiar e relaxante. Todos os mamíferos terrestres que desencarnam na área correspondente ao Rio de Janeiro vêm para cá. Isto inclui nossos cães e gatos, mas também os que morrem nos abatedouros. Existe um lugar especial em Celeiro dos Anjos, chamado Praça da Harmonia, bem no centro de um imenso pasto verde. Ali, diariamente, um coral se apresenta, cantando músicas celestiais que ajudam a acalmar os animais que ali chegam, muitos após passarem por terríveis sofrimentos na terra. Inúmeros bois, vacas e porcos gostam de ficar nas proximidades do coral, como se compreendessem as músicas. Eu andava entre os bois, milhares deles. Alguns vinham lamber a minha mão. Outros tremiam de medo só de ver os colaboradores. Muitos ainda traumatizados com qualquer presença humana, pelo abate cruel que sofreram na terra. Eu ficava agoniado. Me disseram que em poucas semanas
estes animais já estariam prontos para voltar para a Terra em novas vidas semelhantes às que tiveram, sendo novamente abatidos como alimento. Sei que tudo tem um porquê, mas isso é difícil de aceitar. Me senti envergonhado por ter vivido na Terra, por todo o sofrimento que causamos à vida animal. E nos matadouros da terra, isso atinge níveis inimagináveis. Atanael chama esta situação de holocausto animal, e não está exagerando. Eu me revoltava com tudo isso, e também com as pessoas que trabalhavam nestes lugares. Como podiam aceitar aquilo como um trabalho normal? Não sentia a menor compaixão por estes homens. Mereciam um umbral, para onde certamente iriam ao desencarnar. E chegou o dia em que Fabrício se juntaria às equipes de resgates que visitam os matadouros. Um dos trabalhos mais difíceis da espiritualidade. Muitos espíritos simplesmente desistem em pouco tempo. São locais que emanam fortíssimas vibrações negativas, como se fosse um enorme gerador de energias trevosas. Era possível ver entidades umbralinas cercando o prédio, seres de aparência terrível. Espíritos deformados por suas baixas vibrações. Alguns nem possuíam pernas, só cabeças, braços e troncos. O resto do corpo uma massa disforme. O cheiro era nauseante. Os encarnados que lá trabalhavam contavam piadas, riam, pareciam não se importar com o sofrimento ao redor. Comecei a chorar e a rezar. Me preparei 1 ano em nosso lar para este momento, mas estava sendo muito difícil. O matadouro era enorme. Em volta dos homens que ali trabalhavam, podia-se ver um campo de energia muito densa. Os espíritos trevosos os obsediavam, desfrutando cada momento daquele terror. Também se alimentavam do pavor dos animais, que pressentiam a morte próxima. Os animais recém-abatidos e ainda em choque são colocados em sono profundo e levados para celeiro dos anjos, enquanto aqueles espíritos trevosos deformados se debruçam sobre seus cadáveres, como se pudessem lhes sugar a carne. Uma carne morta, mas carregada com as vibrações mais negativas. Este trabalho dura o dia inteiro. Em todos os matadouros do planeta, o processo é o mesmo. O Holocausto realmente descreve bem o cenário que o homem criou. Adormecidos em celeiro dos anjos, todos os animais agora estavam amparados, e ninguém mais iria prejudicá-los, não no plano espiritual. Via de regra, os resgatistas permanecem ao lado dos animais até que acordem. Todos, sem exceção, ao acordar, pensam que serão torturados novamente. Esse sentimento é tratado com passes e muito amor pelos voluntários. É muito triste trazê-los daquele jeito, assim como é triste levá-los para reencarnar, pois sabemos que irão passar novamente por tudo aquilo. Infelizmente, essa é a nossa missão e a deles também. Fabrício, que tanto desprezo sentia pelos espíritos encarnados que trabalhavam nos matadouros, acabou descobrindo que ele mesmo, há mais de 200 anos, em uma vida passada, foi também um destes trabalhadores, atuando em um matadouro no Rio de Janeiro. Seu trabalho em Celeiro dos Anjos é uma forma de se redimir pelos atos do passado. Como dizia Chico Xavier,
Todos os espíritos na Terra são seres extremamente endividados, mas Deus permite que paguemos estas dívidas em suaves prestações. A evolução é inevitável, mas o homem, em seu livre-arbítrio, pode e deve apressá-la. A cruel realidade dos animais encarnados na Terra não é culpa ou desejo de Deus, é resultado das nossas atitudes e vibrações atrasadas. Alguns mistérios não são explicados, nem em lugares como o celeiro dos anjos, mas nada é eterno. Um dia, estes espíritos animais encarnarão em outros corpos mais evoluídos, e outros assumirão o seu triste lugar, caso a humanidade não evolua e trate estes seres como seus irmãos menores, que é exatamente o que são. Este relato está presente no livro A Desencarnação dos Animais, escrito pelo espírito Fabrício, veterinário desencarnado em 1976, a partir das suas experiências no astral. Esta obra foi psicografada por Janete Marie Monteiro Figueiredo. E se você quiser e puder ajudar a manter este portal aberto, pode doar qualquer valor pelo Pix, usando o QR Code que aparece na tela. Obrigado por assistir.